Hoje nós vamos continuar estudando a nossa lição. O Senhor cuida do seu povo, é o tema da lição. Estudos em Esdras, Neemias e Ester. A lição 5, necessidade de arrependimento. Esdras capítulo 9 e capítulo 10. Vamos fazer a leitura de uma parte desse texto, Esdras 9, de 5 a 15, que é a oração de confissão, aqui digamos o centro da mensagem, né? Uma mensagem muito oportuna, que fala sobre confissão, arrependimento. E vamos ler aqui, Esdras capítulo 9, versos de 5 a 15. Vamos ler responsivamente. Esdras capítulo 9, 5 a 15. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que a sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes este restante que escapou, ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes
que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. A gente percebe aqui, né, como Esdras era um homem piedoso, um homem de Deus, nas suas palavras, na sua oração. A história aqui, nós estamos acompanhando, né, desde Esdras capítulo 1, Deus deu a libertação para esse povo, para que eles pudessem voltar, construir o templo. Deus levantou e mudou o coração de reis maus para que pudessem servir ao Senhor. Então eles começaram trabalhando, se esforçaram, mas aqui nós vemos um momento de desobediência e pecado. Na introdução, a gente percebe aqui o autor colocando este assunto, a questão de ser perdoado, de estar caminhando, né, com um progresso na vida e de repente voltar ao pecado, voltar a se afastar de Deus. E da mesma forma que a sensação de ser perdoado, de começar a fazer as coisas conforme a vontade de Deus, é algo que nos alegra tanto o coração, né? Nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos realmente em comunhão com o Senhor. Da mesma forma, o pecado tira essa alegria, nos leva a uma preocupação, e se nós não estivermos bem firmados no Senhor, nós vamos realmente passar por um longo período distantes, afastados do Senhor. Essa tal da nova queda, ela pode ser algo que venha desanimar alguém. Quantas pessoas que depois de conseguirem se fortalecerem, têm uma chamada nova queda, como aqui o texto diz, sentem que já não há mais esperança. Eu falei há pouco, né, sobre essa questão de sempre nós podemos seguir em frente, a graça de Deus nos abençoando. E nós temos muito a aprender aqui nessa lição, falando a respeito dessa questão do perdão, do novo pecado, do arrependimento. Algumas perguntas podem estar surgindo para nós, como as colocadas aqui na introdução, né? Se uma pessoa se arrepende do seu pecado, não volta mais a cometê-lo, ou se o cristão deve viver se arrependendo dos seus pecados de novo e de novo, né? O que nós podemos aprender a respeito disso? Então o ponto 1 diz: o povo peca mais uma vez. Sua Bíblia aberta, capítulo 9, aqui os versos de 1 a 4. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros dessa transgressão. Que notícia chega a Esdras? Notícia pior que ele poderia receber. Que o povo a qual ele, como um homem de Deus, estava liderando, vem e cai em pecado. Na sequência aqui diz que ele, muito entristecido, ouvindo-se essas coisas, rasgou as vestes. Depois ele fala que ficaram ali, né? Verso 5, até a hora do sacrifício, né? É o verso 4, final do verso 4. Ficou muito tempo atônito. E nós percebemos que é uma notícia muito complicada, né? A reação de Esdras pode parecer exagerada, mas não.
é uma situação muito forte. Nós lemos há pouco o quão grave é isso, quando ele, na sua confissão, versículo 11 e 12, ele fala que o Senhor ordenou que a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos e pelas abominações com que a sua corrupção a encheram de sua extremidade a outra. Aí diz, não dareis as vossas filhas, seus filhos, e etc, etc. A lição vai falar sobre isso, mas já adiantando um pouco, percebe-se aqui que não é um preconceito contra um outro povo, não. É que o povo era ruim mesmo. Tem gente que é ruim, ruim, ruim. Você não pode ter amizade, muito menos casar com uma pessoa dessa. Então fica bem claro, e principalmente nesse contexto aqui bíblico, né, havia essa separação muito grande que vocês estão entrando ali, mas vocês não podem se envolver com essas pessoas. Então nós, aqui como diz a lição, nós devemos compreender bem o motivo para a reação tão radical de Esdras. É bem aqui já que fala, né? A questão que eles não deveriam casar-se com essas pessoas, não por causa da raça delas, mas por causa da maldade, as abominações deste povo. E tem uma frase aqui, Derek Thomas, que diz, o problema não é tanto o casamento com não israelitas, mas o casamento com descrentes. Com descrentes. Essas pessoas não eram convertidas à fé israelita, mas poderiam com as suas religiões e dessa maneira diluírem a verdadeira fé ou levarem seus cônjuges a apostatarem. É um tema complexo, né? Que a gente não pode generalizar, julgar de uma forma geral, mas já falando de uma forma um pouco geral, a maioria das questões, das vezes, quando há um casamento com um descrente, com alguém que não aceita a fé, com alguém que vive para as coisas do mundo, é mais fácil essa pessoa te levar para o mundo do que você trazê-la para a igreja. E fica uma situação complexa. Como haverá essa comunhão? Como você vai conviver? Se você está casado com alguém, você tem que ficar com essa pessoa, você tem que sair com essa pessoa, você tem que se divertir com essa pessoa, e aí as coisas não vão bater, né? É diferente de um casamento em que um tem diferentes gostos pessoais. Aqui não se trata uma questão de gostos pessoais, se trata uma questão de princípios de vida, para a vida. Então, uma pessoa que não é cristã, por mais que ela é boa, ela é uma pessoa boa, educada, né? Mas a gente percebe que há essa dificuldade. A lição fala, ao longo da história ocorreram várias questões em relação ao casamento misto, e isso foi resultado de idolatria. A história bíblica, né? Aqui fala de Juízes 3, depois fala sobre um episódio da história de Israel, que Deus enviou uma praga e matou 24 mil israelitas por causa do casamento com pessoas de outras nações, números 25. Então era uma questão séria, por isso Esdras estava tão atônito, tão preocupado, né? Eu fico pensando, irmãos, a gente está vivendo numa sociedade e que às vezes a gente não percebe a seriedade de alguém que não tem Jesus, de alguém que não conhece a Deus. Eu não falo nem na questão só do casamento, mas a questão das pessoas que nós convivemos, pessoas que estão perdidas, pois estão sem Jesus. E nós somos esse sal, somos essa luz que precisa levar essa mensagem para essas pessoas. E às vezes o crente, ao invés de levar a mensagem, ele está quase que dando um aval para essas pessoas, dizendo, não, vocês são bonzinhos, né? Vocês têm aí a sua religião, né? Não importa a sua religião, importa sim a sua religião. Se não é uma religião bíblica, importa, porque essa pessoa está perdida. Então nós precisamos levar isso mais a sério, né? Porque se nós conhecemos a verdade e sabemos identificar quem está perdido, nós
precisamos levar isso muito a sério. E no que se trata em relação ao casamento, né, nem precisa argumentar muito. Nós precisamos levar isso a sério, para que a gente tenha uma vida, né? Já é difícil viver sozinho no Evangelho, seguindo a Deus, fazendo as coisas boas. A nossa tendência é nos afastar de Deus. E aí você casa com uma pessoa que já está ali afastada de Deus. Então você terá muita dificuldade nisso. Vamos seguindo aqui. Ponto 2, a oração de confissão. Foi a oração, foi o texto que nós lemos. E aqui a gente pode ver como Esdras foi alguém abençoado, né? Quando ele teve essa notícia, o que ele fez? Saiu brigando com todo mundo? Saiu falando mal dos outros? Eu sabia que esse povo ia pecar de novo. Ele não falou nada, né, com ninguém. Ele foi orar. Colocou-se de joelho, ergueu as mãos para o céu, proferiu uma oração muito bonita, que a gente pode ler várias vezes e fazer essa oração, clamando as misericórdias de Deus. Porque, irmãos, nós somos perdoados, somos agraciados, mas infelizmente nós ainda pecamos. Nós carecemos diariamente da misericórdia do Senhor. E nós precisamos fazer essa oração como Ele mesmo entendeu, que as misericórdias do Senhor são muito grandiosas. E que até mesmo quando o Senhor, vamos dizer assim, nos castiga, ou nós perdemos alguma coisa por causa do nosso pecado, é muito pouquinho em relação da pena que nós merecíamos. Quantas vezes a gente esquece de agradecer a Deus, só pelo fato das misericórdias do Senhor não nos consumir, o nosso pecado não nos consumir, porque as misericórdias do Senhor são muito grandes. Nós não somos nada. Quem somos nós? Somos grandes pecadores. Mas o Senhor assim perdoa o nosso pecado. Uma oração então demonstrando profunda devoção, contrição, e acredito que o fator aqui que a gente poderia dizer que chama a atenção, como mesmo está escrito aí na lição, é que Esdras, ele ora como se ele estivesse ali junto, né, no pecado. Ele se identifica com o povo. Na oração ele usa nós. Nós pecamos. Estou envergonhado. Não é porque ele não estava envergonhado pela iniquidade dos outros. Ele diz que as nossas iniquidades se multiplicaram. A nossa culpa, os nossos, e ele vai, nossos. Consciência, né, de comunidade. Somos um povo junto. Quando um irmão peca, nós estamos ali nos identificando, que nós somos um corpo. Não podemos simplesmente ter como reação, né? Não, vamos eliminar essa parte aqui do corpo que está só dando trabalho. Não, vamos juntos orar. E a gente vai ver aqui no final desse ponto, que exatamente eu creio que esta atitude de Esdras que tocou no coração daqueles demais que vieram para junto e se compadeceram e se arrependeram dos seus pecados, dos seus atos. Então ele usa o nós, e aqui ele começa a relembrar os acontecimentos, né? Porque às vezes a gente não lembra o que o pecado fez conosco. Porque se lembrasse, não é possível que ia pecar novamente, né? Mas parece que não lembra. E ele fala, olha, nós já fomos no cativeiro, sofremos muito, fomos humilhados pelo nosso pecado. E aí ele fala,
E ainda foi pouco. Porque alguém pode falar, não, poxa, mas o cativeiro foi demais, né? Ainda foi pouco. Como eu contei aqui uma vez, o pastor, que alguém perguntou para ele, falou assim, mas Adão e Eva pecaram lá, comeram uma maçã lá, uma fruta lá, mas Deus foi pesado demais, né? Punição com a morte. E ele falou, como desonrar a Deus? Como confrontar o Deus vivo? Deus foi amoroso demais, pois providenciou a salvação. A gente não pode olhar para esse lado, né? Mas foi pesado demais, sofrendo demais. Não, Deus está sendo bondoso em nos aplicar essa pena de disciplina para que nós possamos nos arrepender, voltar ao Senhor. E esta mão pesada, né? Ela é muito menor do que a mão dos homens. A mão de Deus é a mão de misericórdia. Nós sabemos disso, reconhecemos isso. Então ele relembra, versículos 6 e 7, que haviam merecido essa mão pesada. E lembra que, por mais que a mão pesasse, eles nunca foram desamparados. Essa sensação que nós temos, né? Nós nunca estamos desamparados. Mas apesar disso, pecaram mais uma vez. Como nós, irmãos, como nós. Versículo 13 aqui diz, ponto alto desta oração é a declaração de Esdras. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes este restante que escapou, ou seja, que deixou eles vivos, né? Que muitos morreram, muitos pereceram por causa do seu pecado. E ele diz, cresce a culpa, mas cresce a misericórdia. Mesmo quando os pecados do povo alcançaram os céus, né, cresceram, a punição enviada por Deus estava abaixo da verdadeira altura de seus pecados. Nós sentimos isso, irmãos, em relação à nossa vida? Como nós somos abençoados, né, por Deus. Como Deus, digamos assim, nos fortalece. Nós merecíamos a morte, mas ela caiu sobre Jesus. Jesus ressuscitou e nós somos salvos. E aí então, nós encontramos Esdras nesse momento, né, da oração. O que fazer agora? Depois de tudo que Deus fez, de tantas vezes que Deus abençoou o povo cai em pecado. O que fazer agora? Desistir? Irmãos, esse ponto aqui é muito sério, porque eu disse há pouco, algumas pessoas têm um contato com a bênção, com a salvação, com o perdão, e percebem como Deus tirou, né, do pecado, colocou a sabedoria para que ele entendesse o quanto estava errado. Mas isso durou pouco, pois em uma situação voltou a pecar. É um momento muito difícil, porque a tendência é querer desistir. Quando você se depara com sentimentos, desejos de pecar, mesmo depois que você ouviu da graça de Deus. Mas eu digo que isso acontece com todos nós. Graças a Deus, nem todos nós pecamos como antes, né, da conversão. Mas em algumas situações nós voltamos a praticar certas coisas. Desanimar? Eu não sei quantos ouviram, eu vou contar a história assim, por voada, assim, porque eu não sei detalhes da história. O que eu vi foi só algumas reportagens de uma influencer que se converteu. E essa pessoa, ela aparecia muito nesses meios políticos,
falando sobre política, a favor de Bolsonaro e coisas assim. Só que ela é mulher, mas se vestia como homem, agia como homem. E ela se converteu, e foi uma conversão muito rápida, e ela começou a dar testemunhos. Só que eu não sei qual igreja, por isso que eu falei que eu estou falando por cima, e achismos, mas usando o exemplo dela como algo que pode acontecer com outra pessoa. E ela, assim, voltou-se para falar de Jesus, e eu creio que sentiu essa libertação, quanto estava errado. E uma pessoa que está tão errado, no sentido de que está negando a própria natureza, sente que está errado, vivenciou esse momento tão feliz. Mas aí, depois de alguns meses, acho que foi a semana passada ou retrasada, ela pulou de um prédio e cometeu suicídio. E eu fico pensando, o que será que aconteceu? Será que ela teve algum revertério, algum problema na mente e começou a querer voltar para o pecado e não tolerou isso na cabeça? Não sei, é tudo achismo. Também, será que essa igreja que ela estava frequentando não a orientou muito bem, ou como se ela nunca mais pudesse nem pensar em pecado, né? que a graça, porque tem gente que coloca dessa forma, não, a graça te salvou e agora você virou santo, não peca mais. Tem igreja que você fala, nossa, está cheio de santo, querubim lá, né? Porque é só gente poderosa, né? Ungida. Não, somos pecadores. Eu não sei, mas o que eu estou querendo levantar é exatamente isso, irmão. Se nós não tivermos uma estrutura, se nós não formos realmente conhecedores de como é a ordem da salvação, aqui a lição até fala sobre isso, né? Essa graça, esse desenvolvimento da salvação, como funciona a tentação, como funciona às vezes uma queda na nossa vida, nós vamos ter problemas e vamos cair e achar que agora é o fim. Quantos fazem isso? Afastam-se da igreja, talvez são afastados também da igreja, né? A liderança, ao invés de trazer com amor, aí age com forma dura e acaba afastando a pessoa, e a pessoa fala, eu não quero saber mais disso mesmo. Mas o texto aqui mostra que Esdras, ele fez o que devia fazer, orar, confessar. E de Deus vem a mudança, vem o arrependimento, vem a transformação. O que fazer agora? Depois de tudo que o povo passou do cativeiro babilônico, como o Senhor foi misericordioso, fazendo com que o remanescente retornasse para Jerusalém, o povo demonstrou tamanha ingratidão. O que fazer agora? E aí a última frase que diz, a contrição manifestada por Esdras precisava ser acompanhada de um arrependimento nacional e público. Mais uma vez repito o que eu disse há pouco. Ele não repreendeu o povo, não atacou aqueles que pecaram, mas com a sua confissão os atraiu à confissão. Os atraiu. O amor atrai muito mais, né? Vamos para o ponto 3. Se alguém quiser nos interromper aqui, já são só 3 pontos da lição, aqui tem meia hora ainda. Fique à vontade de nos ajudar. Ponto 3, capítulo 10. É o momento em que eles se voltaram para o arrependimento do povo. Aqui é uma questão, né, que o arrependimento, ele se manifesta com atitude. Qual foi a atitude errada? Casaram-se com mulheres daqueles povos. E como que eles deveriam realmente se mostrar arrependidos? Se afastando daquelas pessoas e deixando de casar com aquelas pessoas. Outros também não seguissem o exemplo. Então aqui diz que enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. A gente imagina a cena, né? Foi chegando um, foi chegando outro, e aquelas pessoas começaram a perceber. Porque, irmãos, a pessoa que peca, ela sabe que ela está errada,
Só que ela se convenceu, de alguma forma, que ela precisava daquilo, né? O arrependimento, ele vem exatamente com essa consciência aguçada. Olha o que eu fiz de errado. O arrependimento vem quando você percebe que você pecou e aquele pecado que você achou que iria te satisfazer tanto, não te levou a nada. Você acha que aqueles homens estavam felizes com aquelas mulheres cheias de idolatria? Eles não estavam, porque eles conheciam a verdade, eles conheciam o que era correto. Ou realmente, de um dia para o outro, alguém resolve se tornar idólatra? O casamento, depois de tempo, poderia eles começarem a ser influenciados a mudar e a se afastar de Deus, mas não era imediato isso. Então, aquele momento, eles começaram a sentir no coração o arrependimento. Então, Secanias 10:2, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mais do que no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, e que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Uma questão dura aqui, não? A determinação de que eles despedissem essas mulheres. E aí a lição coloca: isso significa que os cristãos casados com descrentes devem divorciar-se dos seus cônjuges? Seria essa a aplicação contemporânea dessa passagem? Uma leitura apressada deste capítulo pode sugerir isso, mas a gente precisa entender melhor aqui o contexto, o que o capítulo 10 está nos ensinando. O capítulo 10 começa com o povo se unindo a Esdras em sua contrição e confissão, como nós acabamos de ler. Uma frase aqui de Derek Thomas. É um reavivamento que está acontecendo. Reavivamento soberano, uma renovação da verdadeira religião biblicamente informada, guiada pelo Espírito, que exalta a Deus e condena a si mesmo. É o que eu acabei de falar, né? Aqueles homens, numa atitude de desejos, de tentação, pecaram. Podia ter todo tipo de desculpa, né? Ah, mas na igreja não tem mulher, né? Tem que arrumar uma mulher lá fora, não sei o quê. Ah, aqui nas nossas mulheres aqui não... Pode arrumar tudo quanto é desculpa. Mas quando há esse momento de contrição, de arrependimento, há uma mudança, há um sentimento de pecado. E o arrependimento envolve não somente chorar pelos pecados, mas também agir. Voltar-se para Deus. Lamentaram, mas precisavam seguir à frente. Então, verso 9 diz que com um aperto de mão prometeram despedir suas mulheres. No verso 19. Despedir as suas mulheres, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Então, mais uma vez aqui a lição diz, uma leitura rápida vai entender que aqui há um incentivo à separação, ao divórcio. E a revista vai explicar aqui em 3 pontinhos para nós o que esse texto de Esdras 10 quer dizer. Então, primeiro, permanece válido o mandamento de Deus que seus filhos não se casem com as pessoas fora da comunidade da aliança, ou seja, 1 Coríntios 6, 14 a 16, lá vai falar um pouquinho sobre esse tema. 2 Coríntios 6, 14 a 16, fala um pouquinho sobre esse tema. E nós já falamos aqui.
é importante que a gente tenha uma vida de santidade e que a gente siga. Qual que é o nosso propósito de vida, irmãos? Casar para ter filhos, para ter propriedades? Então, depende do seu propósito, né? Da sua visão de vida e de mundo. Então, se uma mulher, ela tem como propósito crescer profissionalmente, de repente lá na faculdade ela vai procurar o melhor profissional lá que está terminando a faculdade, o mais rico, e casar com ele. Mas se o nosso propósito é servir a Deus durante a vida, essa mesma jovem na faculdade, ela vai procurar lá uma ABU, né, uma aliança bíblica universitária, uma união de jovens cristãos, e quem sabe Deus ali naquele lugar, ela encontra um outro cristão, jovem, ou na igreja, ou em algum lugar, né, irmãos? Hoje em dia até a gente vê testemunhos de cristãos que encontraram, né, alguém em grupos de internet, como hoje as pessoas estão casando pela internet, né? Então, Deus vai providenciar um meio de você encontrar um cristão, viu, gente? Não é encontrar qualquer pessoa ou um falso cristão. Segundo, no caso de crente já casado com descrentes, que o casamento seja mantido. Aqui também a citação de 1 Coríntios 7, 10 a 13, no sentido de que nós não encontramos a ideia da separação na Bíblia, né? No sentido de que você, a esposa, pelo seu proceder, deve assim ser alguém que vai demonstrar a sua fé, e muitas vezes esse marido vai se converter. Então não estamos dizendo que todo casamento misto vai dar errado ou a pessoa vai se afastar da igreja. A gente tem vários exemplos de irmãs, né? Lá em Séries mesmo, em Goiás, tem uma irmã que a gente orou a vida inteira pelo esposo dela, e depois de mais de 30 anos, hoje ele está lá na igreja, é um membro da igreja e é um homem de Deus, né? Então, nós cremos que isso pode acontecer. Você não deve fazer do seu casamento um evangelismo, né? Vou namorar com não crentes, né? Com vários, né? Para evangelizá-los, não. E muito menos casamento. Não, eu vou casar com alguém para salvar essa pessoa. Mas, se de alguma forma, muitas vezes a pessoa casou antes de ser cristã, antes de vir para a igreja. Então, uma pessoa se converte, o outro não. Mulheres que vêm para a igreja e o marido não vem, isso acontece. Não é que ela teve um casamento misto, ela casou com um não crente. Ela já estava casada, nem ela era crente. Então, são várias, por isso que a gente não dá para falar um negócio geral, né? São várias possibilidades que acontecem. Nós cremos que isso pode acontecer, da parte que não é crente se converter. E agora a parte que mais, assim, digamos assim, nos interessa, no sentido da polêmica que poderia ter surgido aqui, de despedir essas mulheres, é o terceiro aqui. Terceiro, existem alguns detalhes da passagem de Esdras 10, mostrando que o divórcio não era a questão aqui. De acordo com Derek Thomas, no verso 2, a palavra para casando não é uma palavra usual em hebraico, não é traduzida dessa maneira, exceto aqui em Neemias. Ou seja, aqui a ideia não era simplesmente um casamento no sentido, e depois a palavra divórcio também não aparece como uma palavra comum para divórcio. Aqui diz, a implicação, portanto, é que o que temos em Esdras 10 não é uma dissolução do casamento, mas uniões ilícitas. O que é reforçado pelo termo hebraico para divórcio, não ser usado nesta passagem. O termo também para mulheres aqui estrangeiras, ela é traduzido como adúlteras. Ou seja, o que todos esses comentaristas vão falar, que eles não simplesmente casaram, mas eles estavam em relações adúlteras, e o despedir aqui não seria o divórcio, mas deixar essas relações de adultério. Mulheres não eram mulheres simplesmente, mas eram meretrizes ou prostitutas e etc. Mas independente da questão aqui, né, nós entendemos muito bem que é um caso específico onde aquelas pessoas foram arrependendo de seus pecados, deixaram aquelas mulheres que não eram as mulheres no sentido de Deus, não era o que Deus queria para a vida
deles, né, aqui. Então o reavivamento acontece e aquelas pessoas mudam de atitude, aquelas pessoas deixam a sua vida de pecado. E é isso que deve acontecer. Diante do pecado, nós precisamos nos voltar ao arrependimento. Nós precisamos nos voltar a Deus. Uma questão que fica e deve ficar muito clara é que nós não precisamos, como eu disse há pouco, acreditar que é o fim de tudo, o pecado, como se não houvesse mais esperança. Mas nós cremos que Deus pode transformar o coração duro de pedra. E quando aquele que caiu em pecado volta a cair novamente, às vezes o coração fica mais duro, mas não é impossível voltar, se arrepender dos seus pecados. Nós temos bem claro aqui, né, a possibilidade do arrependimento. Se caiu, busque arrependimento. A passagem de Salmo 37, 23 e 24 diz que o Senhor firma os passos do homem bom. Então, se o Senhor firma os passos, não é para ficar caindo, né? Toda hora. Correto? O que a gente precisa para não cair? Tá firme no Senhor, vigiando, orando, participando da igreja, da comunhão, preenchendo a cabeça, a mente com coisas boas, né? Aí o Senhor firma os nossos passos. Mas esse mesmo salmo diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Tem uma outra linguagem que diz que se escorregar não vai cair, né? Então tem 3 passos: passos firmes, ou aquele que anda mais escorregando, e o que cai. Quando você está escorregando, se alguém está perto e te segura, ajuda, não? Não precisa cair. Eu quase caí, mas o Senhor segura pela mão. O Senhor levanta-nos, o Senhor Deus coloca de pé, o Senhor assim nos abençoa. Tem uma conclusão aqui. Infelizmente, enquanto aqui estivermos, teremos de lidar com a realidade do pecado que ainda habita o nosso coração e que por essa razão ainda nos leva a pecar contra o Senhor. Aquele que nos amou com um amor eterno e na plenitude enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e que no tempo por ele determinado nos vivificou, tornando-nos membros da sua família. Então, não devemos desanimar, porque nós ainda sentimos, sofremos com o pecado, com as tentações. Mas é motivo da gente mais se firmar a Deus, porque senão as coisas ficam difíceis. O que devemos compreender é que, sendo essa a mesma situação, como afirmou o reformador Martinho Lutero em sua primeira das 95 teses, toda a vida do cristão deve ser de arrependimento. Eu falei que todos os dias a gente tem que louvar a Deus, né? Mas todos os dias a gente tem que buscar examinar a nossa vida, confessar os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados. Está aberto para mudanças para o que é bom, para melhorar. Sempre assim, seguindo esse caminho, né, do Senhor. Eu tenho só mais uma coisinha aqui para falar. Quem que vai me ajudar um pouquinho? Temos mais uns minutos aí. Falar? Roberto, espera, o microfone está aí?
A gente vê duas situações aqui, do pecado e do perdão. Jesus falou que era para os homens perdoar quantas vezes? Muitíssimas, não tem conta. E que o tamanho do pecado também não conta, porque ele perdoa qualquer tamanho de pecado. Outra situação, a misericórdia não tem fim. Bom, então pecou, daqui a pouco pecou de novo, então vou desistir que não tem mais jeito. Não é verdade. Mas Paulo fala também, porque a graça é abundante, eu vou continuar pecando para que ela seja mais abundante ainda? Não. Então, por isso que a gente tem dificuldade. Eu vejo, a gente quer analisar a vida das pessoas, né, dos outros, é mais fácil do que analisar a gente. A dificuldade que a gente tem nesse sentido. Por exemplo, às vezes as pessoas, como disse Jesus, coam um mosquito e engolem um camelo. Eu vejo como nós somos complexas no geral. Eu acho que tal coisa é pecado, mas às vezes falo coisa. Às vezes digo coisas muito piores daquilo que eu estou achando que é. Bom, eu acho que esse aqui é pecado, então eu não vou praticar isso, mas aquele outro lá, nem tanto. A graça é abundante. E o outro lado também, e eu peco, eu acho que não tem mais jeito. Deus já me perdoou uma vez, agora eu vou cometendo o mesmo pecado. Que nem a gente faz com as pessoas, com o nosso próximo. Se ele falha uma vez com a gente até que perdoa. Se ele falha 2, 3 vezes a mesma falha, nós temos dificuldade. Se nós temos dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade de entender também o perdão de Deus, é o que eu vejo aqui nessa lição. E quanto ao casamento, lá no primeiro tópico, eu ia falar, mas deixei passar. As pessoas às vezes acreditam em uma mudança. A mentira prevalece desde o começo. A moça vai casar com um moço que não é cristão, e fala, não, mas eu vou tornar-se cristão. Eu já vi casos aqui nesta igreja, de alguém que estava noivo de uma moça da igreja, fez profissão de fé, deu errado o noivado, o moço sumiu. Então, é a dificuldade do ser humano, é a minha dificuldade, a dificuldade de todo mundo, a entendermos o tamanho da misericórdia de Deus e o quanto nós temos que humilhar, o que nós não podemos, não conseguimos. Eu sempre brinco com humildade, Aí alguém, não, eu sou humilde, mas eu falo, de que maneira você é humilde? Aonde que está a sua humildade? Diante de quê? Das pessoas ou diante de Deus? Então é a dificuldade que nós temos, é a dificuldade que eles tiveram desde o começo. Aquele povo que saiu, Deus já havia falado desde o começo, não junte com outras pessoas, vocês vão ter problema. Eles podiam ter visto, mas Davi pecou um pecadão lá e foi resolvido. E às vezes o pecadinho dele não é resolvido. Por quê? Porque ele não entende isso, porque nós não entendemos isso. Então a nossa dificuldade, essa dificuldade vamos ter sempre, eu acredito. No caso do texto, há uma declaração muito clara, né? Não case. Olha, o povo desse lugar que vocês vão é um povo mau. Declaração muito clara. Eu disse que tinha uma última coisa a falar, e é exatamente uma das coisas que o Obed falou, né? Então, são 2 fatores que a gente aprende nessa lição. Primeiro, que a gente não pode desanimar e desistir, porque nós caímos, talvez novamente, talvez pior do que antes. Não podemos desistir, porque se a gente desistir, o que vai ser de nós, né? Não tem como. Deus não desiste de nós, a misericórdia de Deus é grande, Deus pode perdoar, seja o que for, e há consequências, como o povo teve consequências, foi cativo, voltou. Como Esdra disse, a consequência nem é tão grande quanto nós merecíamos, mas não desistir. Agora a segunda parte foi o que ele disse. O povo, o mundo hoje, está nadando na misericórdia, né? Mas Deus é misericordioso, não tem problema. Separei aqui um trechinho de um texto, que diz o seguinte: é certo o pensamento que diz que às vezes Satanás enfatiza somente o amor e a misericórdia de Deus. Satanás enfatiza somente o amor e a misericórdia de Deus. Isso não está na revista não, está aqui num texto que eu tirei. Ele convence muitas pessoas
a não se importarem com o pecado e a sua relação com Deus, porque Deus é cheio de misericórdia, está sempre disposto a demonstrá-la. É isso que a gente está vendo hoje. As pessoas entendem que Deus percebe, olha, aquele meu filho lá, ele é meio fraquinho, ele é lerdo, ele é meio erradinho, sabe? Então, por isso que ele age assim. Aí vira doença, né? Hoje em dia não existe pecado, né? Ah, não, coitado, ele teve um problema. Ele tem um problema mental, ou ele tem um problema, sei lá, nasceu com a mente meio errada, ou ele foi afligido pelos pais, então ele peca por causa dos pais. Então há de todo tipo de desculpa para o pecado. E quantos simplesmente, como desculpa, dizem, mas Deus sabe, né? Na verdade eu não queria roubar, mas eu não dou conta, eu vejo o negócio lá, eu roubo, mas Deus perdoa. Então não é assim que nós devemos pensar, né? A respeito do arrependimento também, arrependimento e emoção. A gente viu aqui nesse texto um forte arrependimento e emoção, embora a lição fala, né, que aparentemente eles não deram gritos desesperadamente, mas a questão da emoção. Eu quero dizer o seguinte, o mais importante não é a emoção para o arrependimento, como se só houvesse uma grande emoção, um grande sentimento de erro, de tal, para que o verdadeiro arrependimento estivesse realmente acontecendo. Qual que é a prova do arrependimento? É o que vai acontecer depois, é a mudança de vida. Percebi que estou errado, nem sempre eu vou ficar desesperado e cair em prantos, mas percebi que estou errado. Eu falo, não, Senhor, vou seguir aqui em frente. Toma uma decisão e muda, está mudado. Agora também não estou dizendo que não pode ter emoção, né, irmãos? A gente é diferente, as emoções são diferentes, né? Foi sexta-feira, Nathalie, a reunião que nós tivemos? Nathalie não está aqui? Sexta-feira nós tivemos a reunião da SAF, foi isso, né? Na casa do Obed e do Zenir. Duas angolanas que estão no instituto foram lá, né? E elas contando. Angolana é emoção, né? E fala, o culto deles é mais animado, eles são mais assim. Aí ela estava falando de velório, né? Que estranhou quando chegou no velório e viu um caixão aberto, né? Ela viu um morto lá, falou que assustou, porque lá não tem um caixão aberto. Fechado, são costumes diferentes. Mas também ela disse que achou estranho, porque estava um silêncio no velório, e diz que velório lá é Angola mesmo, né? Na Angola é aquele choro, um barulhão, né? Você entra lá, parece que está acabando o mundo. O caixão fechado, mas chora. Então, você percebe que emoção é uma coisa muito de pessoa para pessoa, né? Eu louvo a Deus, amém, né? O outro já é diferente. Eu não posso medir a adoração de uma pessoa pela emoção dela. Às vezes a pessoa está lá num grito lá de um amém lá, mas está nem aí, né? Não está adorando nada. Assim é o arrependimento, né? Às vezes nós vamos expressá-lo de forma diferente, mas não significa que nós não estamos arrependidos. E que Deus assim nos abençoe. Uma boa lição para nós pensarmos. Creio que a palavra de Esdras muito, muito oportuna. Somos gratos a Deus porque as misericórdias dele são maiores. E até mesmo a mão pesada de Deus, ela não é do tanto que nós merecíamos. Mas nós precisamos buscar arrependimento, buscar a transformação para as nossas vidas.